Em um império repleto de intrigas, idolatria e poder absoluto, um jovem hebreu chamado Daniel é levado cativo para a Babilônia. Longe de sua terra, de sua família e de sua liberdade, ele enfrentou a tentativa de se adaptar às ordens do rei e abandonar sua fé. Mas Daniel decidiu permanecer fiel ao Deus de Israel, mesmo que isso signifique colocar sua vida em risco. Entre banquetes proibidos, visões misteriosas, conspirações na corte e a temida cova dos leões, Daniel se torna o símbolo da resistência espiritual em meio à pressão do mundo. Esta é uma história de coragem, mistério e fé inabalável. Um relato que atravessa séculos para inspirar aqueles que não se dobram diante das trevas. Jerusalém estava em ruínas. O som de espadas, gritos e chamas consumindo as casas ecoava pelas ruas. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia cumprido sua ameaça. O templo, orgulho da nação, foi saqueado. E milhares de jovens foram levados como cativos para um império distante. Daniel, ainda jovem, caminha entre os prisioneiros. Seu olhar carrega medo, mas também uma chama de esperança. Ele sabia, mesmo no exílio, o Senhor não os abandonaria. No coração da Babilônia, o rei tentou que alguns jovens hebreus fossem separados. Eles deveriam aprender a língua e a cultura dos caldeus, para servir no palácio. Entre eles estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O supervisor apresenta-lhes banquetes e vinhos. Para os babilônios, aquilo era honra. Para os hebreus, era desafio. Daniel olha para a mesa e sussurra: "Não me contaminei com a comida do rei." Enquanto todos se deliciavam com a fartura da Babilônia, Daniel e seus amigos fizeram uma escolha ousada: recusar os manjares do rei. Eles sabiam que aquelas iguarias eram consagradas aos deuses pagãos. Daniel pediu ao oficial: "Permita-nos comer apenas legumes e beber água por 10 dias. Depois, compare nossa aparência com a dos outros." O oficial hesita, temendo a ira do rei, mas aceita o pedido. Durante 10 dias, Daniel e seus amigos permaneceram firmes. Não era apenas sobre comida, era sobre fidelidade. A cada refeição eles lembravam: somos do Senhor, mesmo em terra estrangeira. Passados os 10 dias, o resultado surpreende. Enquanto os outros jovens parecem cansados e abatidos, Daniel e seus amigos brilham com saúde e vigor. O teste foi vencido. O oficial reconheceu. Havia algo diferente naqueles jovens. Não era apenas disciplina, era o favor de Deus. E assim, mesmo na corte estrangeira, Daniel e seus companheiros mantiveram sua identidade. Não se dobraram à pressão. Não trocaram sua fé por um prato de comida. A prova da mesa real foi apenas o começo. Daniel ainda enfrentaria desafios muito maiores. Sonhos enigmáticos, conspirações mortais e até uma cova de leões. Mas a primeira vitória estava conquistada. E ela mostrava ao mundo que um homem fiel pode permanecer de pé, mesmo em meio ao império mais poderoso da terra. Se Daniel e seus amigos se mantiveram fiéis diante da comida do rei, o que aconteceria quando fossem forçados a escolher entre a vida e o fogo ardente de um forno incandescente? Descubra no próximo capítulo. Noite após noite, Nabucodonosor era assolado por um mesmo pesadelo. Uma visão grandiosa, cercada de símbolos misteriosos, o deixava sem sono e sem paz. A glória de seu império parecia ameaçada por algo invisível, algo maior do que ele.
Desesperado, o rei convocou todas as sabedorias, encantadores e adivinhos da Babilônia. Mas havia uma condição impossível. Eles não deveriam apenas interpretar o sonho, mas revelá-lo sem que ele o contasse. Nabucodonosor queria a certeza de que não seria enganado. Um silêncio mortal caiu sobre o salão. Os sábios, incapazes de revelar o sonho, imploraram piedade. Mas Nabucodonosor não era um rei de paciência. Seu decreto foi selado. Todos os sábios da Babilônia seriam executados. Entre os condenados estava Daniel. O capitão da guarda, Arioque, recebeu ordens de dar início à execução. Mas Daniel, com calma e fé, pediu tempo. Ele não temeu a sentença, pois sabia que o Deus dos céus revelaria o que nenhum homem poderia. Naquela noite, Daniel reuniu Hananias, Misael e Azarias. Eles clamaram juntos, suplicando que o Senhor revelasse o mistério. Enquanto o palácio mergulhava em tensão, no silêncio de seu quarto, Daniel buscava o Deus eterno. E então, o impossível aconteceu. Em um sonho, Deus revelou a Daniel a visão de Nabucodonosor. Uma estátua gigantesca, com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. E uma pedra cortada sem mãos humanas despedaçava a estátua e se tornava uma montanha que enchia toda a terra. Na manhã seguinte, Daniel foi levado ao rei. O trono estava cercado de tensão. Nabucodonosor fitava-o com olhos penetrantes. E Daniel declarou: "O mistério que o rei exige, nenhum homem pode revelar. Mas há um Deus no céu que revela segredos." E ele mostrou o futuro ao rei. Daniel descreveu cada detalhe do sonho e explicou seu significado. A estátua representava os reinos da terra, que se sucederiam, cada um menor em glória. Mas a pedra era o reino de Deus, eterno e indestrutível, que jamais seria destruído. Nabucodonosor ficou atônito. O impossível havia sido revelado. Ele se prostrou diante de Daniel e reconheceu que o Deus do céu era o Deus dos deuses e Senhor dos reis. Daniel foi exaltado à posição de honra e seus amigos também foram promovidos. Mas o que parecia uma vitória, na verdade, era apenas o início. O rei estava impressionado, mas seu coração ainda seria provado. A resistência de Daniel e seus amigos logo enfrentaria novos e mortais desafios. Se Daniel foi exaltado pelo rei, porque logo em seguida ele e seus amigos seriam lançados em um dos maiores desafios de suas vidas. O que aconteceria quando a fé deles fosse testada dentro de uma fornalha ardente? Com voz firme, Daniel responde, e então descreve em detalhes o sonho da estátua colossal, revelando não apenas sua forma, mas o destino das nações que surgiriam após Babilônia. Daniel explica que a cabeça de ouro representa o próprio império de Nabucodonosor. Mas após ele, viriam outros reinos, cada um inferior ao anterior, até que o reino eterno de Deus seria estabelecido, jamais sendo destruído. Um reino que esmagaria todos os outros e permaneceria para sempre. Diante da revelação, Nabucodonosor cai de joelhos. Com grande temor, exalta Daniel, declarando: "Verdadeiramente, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis."
Daniel é exaltado, recebe honras e se torna governador da província da Babilônia. Um jovem exilado, desprezado aos olhos dos homens, tornou-se porta-voz do próprio Deus em meio ao império mais poderoso da terra. Mas este foi apenas o início. A resistência de Daniel seria testada em batalhas ainda mais sombrias, onde fé e coragem seriam sua única defesa. Se Daniel foi capaz de revelar sonhos ocultos, o que acontecerá quando a própria lei do rei tentar destruir sua fé? Prepare-se, pois no próximo capítulo veremos o conflito que colocou Daniel diante de uma fornalha ardente de decisão e coragem. O coração dos inimigos de Daniel não conhecia descanso. Sabendo que não encontrariam falha em sua conduta, decidiram usar sua fidelidade a Deus como armadilha. Eles convenceram o rei Dário a assinar um decreto inflexível. Por 30 dias, ninguém poderia orar ou suplicar a qualquer deus ou homem, senão apenas ao rei. A punição: ser lançado na cova dos leões. Ao saber do decreto, Daniel não hesitou. Abriu as janelas de sua casa, como sempre fazia, e se ajoelhou para orar 3 vezes ao dia. Não havia medo, apenas confiança inabalável. Seus inimigos espreitavam pelas frestas, registrando cada gesto de adoração. O que para eles era prova de culpa, para Daniel era a prova de sua fé. Os conspiradores se aproximaram do rei, denunciando Daniel. Dário ficou angustiado, pois conhecia sua lealdade e sabedoria. Tentou em vão encontrar uma forma de libertá-lo, mas a lei dos medos e persas era irrevogável. Preso pela própria palavra, o rei foi forçado a condenar o amigo que tanto respeitava. A noite caiu pesada. Guardas escoltaram Daniel até a cova dos leões. O som dos rugidos ecoava como trovões de morte. Ainda assim, Daniel caminhava sereno, como quem não via feras diante de si, mas o cuidado invisível do seu Deus. O rei, em desespero, declarou: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." A pedra foi rolada, selada com o selo real, e Daniel ficou sozinho na escuridão. O chão tremia com os passos dos leões. Seus olhos ardiam no breu. Cada respiração parecia um sussurro de eternidade. Mas no meio do terror, algo sobrenatural aconteceu. O céu invadiu a terra. Um anjo do Senhor apareceu e fechou a boca dos leões. O terror transformou-se em silêncio sagrado. Daniel, de joelhos, reconheceu que sua vida estava guardada nas mãos de Deus. O inimigo havia decretado sua morte, mas o Eterno decretara sua vitória. Enquanto Daniel descansava protegido entre leões adormecidos, o rei Dário passou a noite em claro. Não comeu, não se alegrou, não encontrou paz. Seu coração pesava sob o peso da decisão injusta. Ao raiar do dia, correu até a cova. Com voz trêmula, o rei chamou: "Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões?" E então a resposta ecoou das profundezas: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões."
O rei ordenou que Daniel fosse retirado. Nenhum ferimento havia nele, porque confiara no Senhor. Já os conspiradores, junto com suas famílias, foram lançados na cova, e antes mesmo de tocarem o chão, os leões os despedaçaram. A justiça de Deus foi manifesta diante de toda a nação. Tomado de reverência, Dário proclamou um novo decreto a todos os povos. O Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Assim, da cova dos leões nasceu um testemunho eterno. Daniel havia vencido a morte e testemunhado o poder de Deus diante das nações. Mas o que aconteceria quando visões misteriosas começassem a revelar o futuro de impérios inteiros e até mesmo o fim dos tempos? Prepare-se, pois a jornada de Daniel ainda reserva segredos ocultos. A Babilônia, tão poderosa e arrogante, parecia invencível. Mas na noite em que o rei Belsazar celebrava um grande banquete, um mistério interrompeu a orgia de vinho e arrogância. Uma mão invisível surgiu e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O salão mergulhou em silêncio e pavor. Ninguém compreendia o enigma, até que chamaram Daniel. Ele, já idoso, mas firme na fé, declarou com coragem: Deus contou os dias do teu reino e o fez chegar ao fim. Foste pesado na balança e achado em falta. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, a Babilônia caiu. A grande potência que parecia eterna desmoronava diante do juízo de Deus. Com a queda da Babilônia, um novo império surgia, o dos medos e persas. Para muitos era o fim da esperança, mas para Daniel era apenas mais uma oportunidade de provar a fidelidade de Deus. Mesmo idoso, continuava sendo um homem íntegro, tão sábio, que conquistou a confiança de Dário, o novo governante. Mas isso despertou a inveja. Os inimigos de Daniel tramaram contra ele, criando uma lei que proibia orar a qualquer deus que não fosse o rei. Sabiam que Daniel jamais abriria a mão da oração. E estavam certos. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava diante da janela aberta em direção a Jerusalém, como sempre havia feito. O testemunho de Daniel atravessou gerações. Seu exemplo de fé influenciou reis e decretos. Foi sob o governo persa que o povo judeu recebeu a permissão para voltar à sua terra, reconstruir Jerusalém e erguer novamente o templo. A fidelidade de um homem se transformou em esperança para toda uma nação. Daniel, até seus últimos dias, continuou sendo profeta e sonhador. Suas visões revelaram mistérios sobre reinos futuros, a vinda do Messias e o fim dos tempos. Ele não foi apenas um homem da corte, mas um instrumento de Deus que resistiu, mesmo em meio a leões, reis tiranos e nações em guerra. Sua história ecoa até hoje como testemunho de que a fé pode mudar destinos. Daniel, até seus últimos dias, continuou sendo profeta e sonhador. Suas visões revelaram mistérios sobre reinos futuros, a vinda do Messias e o fim dos tempos. Ele não foi apenas um homem da corte, mas um instrumento de Deus que resistiu, mesmo em meio a leões, reis tiranos e nações em guerra. Sua história ecoa até hoje como testemunho de que a fé pode mudar destinos. Se Daniel nos mostrou que a resistência é possível mesmo diante da morte, o que dizer das visões que ele recebeu sobre o fim dos tempos?
Mistérios que ainda hoje intrigam estudiosos e crentes do mundo inteiro. Quer saber quais segredos proféticos Daniel revelou sobre o futuro? Então não perca o próximo capítulo dessa jornada bíblica. A história de Daniel nos ensina que a verdadeira resistência não depende da força humana, mas da fé inabalável em Deus. Ele nos mostra que, mesmo quando o perigo parece insuperável e a morte se aproxima, a proteção divina é maior do que qualquer ameaça. E você, está pronto para resistir às pressões do mundo com coragem e fé? Assim como Daniel, cada decisão que tomamos molda nosso destino e revela o poder de Deus em nossa vida. Se essa história te atraiu, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa incrível jornada bíblica. E no próximo vídeo, vamos explorar os mistérios das visões proféticas de Daniel, revelações sobre impérios, guerras, sinais celestiais e o fim dos tempos. Mistério, suspense e ação se encontram novamente, revelando segredos que desafiam até mesmo os mais sábios descobertos. Não percam!